Bom, começamos então a nossa aula. Começamos a nossa aula de hoje. Vamos agora compartilhar o material. Esperar aparecer um pouquinho. Então, finalmente apareceu no monitor o retorno para eu saber o que está acontecendo aqui na tela. Então, vamos aqui discutir a 7ª lista de exercícios do curso de Cálculo 3. Então, na parte A, nós temos o cálculo direto de algumas integrais de linha de primeira espécie, que são essas integrais imediatas. São escritas a partir do arco ds. Então, aqui há o cálculo da integral letra A. Integral de linha da variável x vezes o elemento de arco ds sobre o arco de parábola y igual a x2, variando do ponto 0, 0 até o ponto 1, 1. Então, aqui nós expressamos o ds em termos de x. Então, o ds é a soma dos quadrados das derivadas das variáveis, em relação ao parâmetro ou em relação a uma das variáveis, fica dessa forma. O parâmetro aqui passa a ser a própria variável x, de modo que o ds passa a ser raiz de 1 mais dy dx ao quadrado. E aqui, como y é x2, dy dx é 2x ao quadrado, 4x2. Então, ds fica simplesmente essa raiz. O cálculo da integral se torna, então, imediato. O parâmetro varia de 0 até 1, que é a própria variável x. E aqui nós temos, então, a integral de x vezes a raiz do que está dentro. Substituindo o que já foi calculado, estamos com x raiz de 1 mais 4x2. E essa integral, então, se torna uma integral trivial, do tipo feita em cálculo 1. Escrevendo, então, a variável auxiliar u como 1 mais 4x2, que está dentro da raiz, o du como 8x dx, a integral se transforma em 1/8 de raiz de u du, de 1 a 5. Essa aqui é uma integral trivial, e pode ser resolvida pela fórmula geral do tipo u elevado a n mais 1 sobre n mais 1, e depois da substituição dos limites e rearranjo algébrico, se encontra finalmente a resposta 1 sobre 12 vezes 5 raiz de 5 menos 1. Então, acho que nada que não seja direto. Letra B, a mesma coisa, só que aqui a curva sobre a qual vai ser realizada a integração é dada em forma vetorial. Então, nós reconhecemos imediatamente as coordenadas x, y e z a partir da forma vetorial e procedemos também de forma imediata. A raiz de x2, y2 ds. Aqui vamos utilizar, então, como parâmetro a variável t, que varia de menos 2π a 2π. De modo que o ds, nesse caso, se torna a raiz das derivadas ao quadrado de cada coordenada, em relação ao parâmetro. Feito isso, e feita a substituição, chegamos a uma integral trivial, em dt, cuja resolução resulta em 80π. Então, é bem imediato. Agora, já a integral de linha dessa nova função, raiz de 3 sobre x2 mais y2 mais z2, sobre uma curva também vetorial, também pode ser feita da maneira análoga. Aqui o parâmetro é t, todas as coordenadas, no caso,
são iguais a t, x igual a y igual a z igual a t, de modo que todas essas derivadas que aparecem aqui entre parênteses valem 1. Isso reduz o sistema, depois que é feita a substituição, o denominador fica 3 vezes t ao quadrado. E nós ficamos com a integral também trivial do tipo dt sobre t2, cuja resolução e a substituição do limite resultam no valor unitário. Essa também já. Depois nós temos as integrais de linha de segunda espécie, que são integrais que são escritas a partir de uma forma diferencial de uma função vezes a diferencial de cada coordenada. E, da mesma forma, sobre uma curva, nesse caso, uma parábola que varia entre esses pontos, menos 1, 1, 2 e 4. Aqui tudo é feito também, então, de forma semelhante às de primeira espécie, e é feita uma parametrização evidente, ó, x igual a t, o próprio parâmetro, y é t2, o parâmetro varia de menos 1 até 2. E o resto aqui é só fazer as operações de forma bem mecânica. Nós temos a integral, é feita a expressão dela em termos do parâmetro t. Depois se substitui as derivadas e os valores das variáveis correspondentes dentro desse conchete e se reduz a expressão a uma integral trivial no parâmetro. Calculada a integral e substituído os limites, resulta no valor 69,4, sem maiores problemas. O item B é dado como produto escalar de uma função f vezes a diferencial de caminho dr. É uma forma típica, em geral, se escreve em física como representando o trabalho de uma força ao longo de um caminho. Aqui o campo vetorial é um campo transverso, y menos xj, é um campo que é perpendicular ao vetor posição, e ele está escrito no sentido anti-horário, em relação a esse círculo unitário x2 mais y2 igual a 1. E aqui integra de 1, 0 até 0, 1. Então, o parâmetro aqui se utiliza é o t, e a parametrização do círculo é a parametrização usual. X igual a cosseno de t, y seno t. Dessa forma, se garante que os vetores estão variando de forma anti-horária. Então, aqui, a solução da integral pode agora ser feita de maneira direta, substituindo o campo vetorial pelo elemento de arco, dr, que é simplesmente o dxi mais dyj, resulta numa integral do tipo y dx menos x dy, integral das diferenciais. Utilizando, então, os parâmetros, expressando em termos dos parâmetros, aparecem as derivadas, e agora pode substituir o valor das derivadas das funções dentro desse conchete. Substituído os valores, resulta numa integral trivial novamente, cuja solução é menos π sobre 2. Então, também sem problema. Aqui na letra C se pede para encontrar o fluxo. O fluxo desses campos de velocidade. F1 é 2xi menos 3yj, F2 2xi mais x menos yj, sobre o círculo R de t, a cosseno de t mais seno de tj. Aqui, então, se recorre diretamente à definição do fluxo. Fluxo de um vetor, de um campo vetorial VI mais WJ, é definido simplesmente como φ, produto escalar do vetor vezes a normal, vezes a diferencial de arco.
expressando NDS da forma usual, como um vetor perpendicular, tá? E fazendo o produto escalar com o campo vetorial, resulta nessa inversão, da menos W dx mais V dy. O resto é só fazer o cálculo como foi feito nos itens anteriores. F1 é esse campo, x e y resultam da curva dada, A cosseno, A seno. Então, de modo que o fluxo para o primeiro campo, fluxo 1, né, resulta nesse, substituir nas coordenadas, menos W vai ser 3y, isso aqui, e o x, que vai ser 2y, 2x, o v, né? O v que vai ser 2x, temos uma integral também da forma agora convencional. Substituindo, então, as derivadas correspondentes, fazendo as simplificações algébricas, se resulta numa forma trivial, de modo que o fluxo 1 resulta no valor menos πa2. O fluxo 2 é feito de forma equivalente. E temos o campo 2, 2xi mais x menos yj. A parametrização da curva é a mesma. E aqui, utilizando novamente a definição do fluxo, como menos W, que é dx, e mais V dy, resulta novamente, né, em uma operação direta. Nesse caso, obtemos o valor πa2. Um minuto antes aqui de intervalo para a verificação do sinal de aula. Tá tudo ok? Então vamos voltar aqui. Voltando aqui no registro. O número 3 mostra que os campos vetoriais F são conservativos, de determinar a função Fzinho tal que o Fzão seja o gradiente do Fzinho. O campo F seja o gradiente. Então, dado um campo vetorial F com componentes M, N e P, pode-se mostrar, então, que ele é conservativo se o operador rotacional, que é o gradiente calculado como produto vetorial do campo vetorial F, se esse operador rotacional se anula. Se o operador rotacional se anula, automaticamente o campo pode ser escrito como o gradiente de uma função, uma vez que um gradiente tem automaticamente um rotacional zero. Então aqui basta simplesmente primeiro fazer o cálculo do rotacional das componentes. Aqui nós temos esses conjuntos de 3 derivadas alternadas, permutadas, né? Então, calculando o rotacional do campo 1 mais xy é xyi e é yx2j, aqui não tem a componente k, substituindo nas derivadas correspondentes, verificamos imediatamente que o produto vetorial do gradiente com o vetor dá zero, né? De modo que o rotacional é zero. Uma vez que o rotacional é zero, pode-se integrar a função e de modo que se obtém aqui qual é a função cujo gradiente reproduz o campo vetorial.
Então, aqui, uma vez obtida a informação de que o rotacional é zero, pode-se pegar cada componente e integrar. Então, integrando a primeira de forma parcial, resulta no integral e sobra uma função da coordenada x que não foi ainda empregada. Aliás, não. Integrando em dy, em dx, né? Isso, deixa eu ver. Me atrapalhei aqui, né? Ah, sim. Escrevi, então, simplesmente isso. O f, então, é a integral desse lado de cá, né? E mais uma função gx. Né? E, nesse caso aqui, redistribuindo, nós temos e elevado a y, né? Mais x elevado a xy. Então, integrando em y as duas funções. Agora, uma vez feito isso, nós podemos derivar o resultado e obtemos, então, 1 mais xy é xy, mais a derivada da função desconhecida dg dx. E aplicamos isso ao conhecimento de que a gente já tem da função df dx. Então, como se reproduz a mesma coisa dos dois lados, sobra a conclusão do que o dg dx só pode ser igual a zero. Tá? Então, o g, nesse caso, só pode ser uma constante. De modo que a função que resulta disso, então, é essa de cá. Essa é a primeira, né? Mais o g de x, que é uma constante. Então, é elevado a y mais x é elevado a xy mais constante. De modo que o gradiente dessa função f' gera esse campo aqui, vetorial, que foi dado no início. A letra B é o mesmo procedimento. Os componentes, nesse caso, têm as três coordenadas, coordenada x, coordenada y, coordenada z. E aqui se calcula novamente o rotacional desse campo vetorial. Então, calculando todas as derivadas, obtemos novamente que o rotacional é zero. Então, resta novamente o trabalho de integrar essas componentes e ver qual é a função cujas derivadas, né, vão reproduzir a função. Então, aqui, as componentes agora são automaticamente as derivadas das três componentes, que já estão aqui. Seno de y, x cosseno de y, menos seno de z. E aí, começando integrando por x, integrando em x, eu obtenho aqui x seno de y, mais uma função g de yz. E derivando em relação a y, comparando com a derivada que tem aqui embaixo, nós obtemos que a função g só pode depender de z, porque em y ela já está satisfeita. Agora, chegando na terceira derivada, que é menos c, e igualando com a derivada de g em relação a z, já que a função só depende de x, y, as derivadas se anulam, sobra só a derivada de g em relação a z. Então, nós temos agora menos seno de z dz é igual a dg dz. A integral disso, né, resulta de forma trivial na função g constante mais cosseno. De modo que a função completa passa a ser x seno de y, né, mais cosseno de z mais constante. E, naturalmente, o gradiente dessa função gera o campo vetorial que foi dado no início. Bom, o item 4 é praticamente a continuação do mesmo exercício. Mostra que as formas diferenciais
na integral são exatas. Então, calcule. As formas são exatas justamente se os coeficientes, as funções que multiplicam os vetores unitários, eles são derivados do gradiente de uma função. Ou seja, se esse campo pode ser escrito como gradiente de uma função, então essa forma aqui é exata, ela passa a ser uma diferencial comum. Então, uma vez feito isso, a integral dessa função seria simplesmente calcular o valor da função nos limites dados, né? Entre os limites b e a. Então, o trabalho aqui, letra A, por exemplo, integrar essa forma diferencial entre esses limites é, se ela é exata, descobrir qual é a função f' cujo gradiente gera essa forma. Pode ser escrito dessa forma: produto escalar do campo vezes as diferenciais. Se encontrar esse f'zinho, basta agora diminuir o f'zinho num extremo do f'zinho no outro extremo. Então, o primeiro passo é calcular o rotacional para ver se o campo pode ser escrito como o gradiente de uma função. Então, as coordenadas são m, y, z, n, x, z, p, x, y. E escrevendo, como já foi feito nos passos anteriores, substituindo as derivadas, verificamos imediatamente que o rotacional é zero. Tá? Sendo o rotacional é zero, o f necessariamente pode ser escrito como gradiente de uma função. Para obter essa função, fazemos como já fizemos nos passos anteriores. Né? Integra-se em f em x, né? Depois calcula a derivada em y, compara com a que já existe, e daí se verifica que dá a mesma coisa já em y, de modo que o g só vai depender do z. Então, a função é x, y, z mais g de z. Substituindo agora na última expressão, verifica-se que o g é apenas uma constante, de modo que a função procurada é o produto x, y, z mais constante. Agora resta para calcular a integral, eu diminuir o valor dessa função no limite superior no limite inferior. Então, para calcular essa integral, basta substituir a f obtida no limite superior menos o limite superior, de modo que resulta no valor menos 2. Sem nenhum problema. Item B, idem, a mesma coisa, é tudo repetitivo depois que se aprende o processo. Aqui nós temos as componentes x, y, z do campo, 2x menos y2 e 4 menos 4 sobre 1 mais E2. Cálculo do rotacional para verificação imediata deu zero. Então, significa que esse campo ele é derivado de um gradiente. Cálculo novamente, integração parcial em cada coordenada, mesmo processo que já foi obtido, resulta na função f, x2 menos y3 sobre 3 menos 4 arco tangente z mais constante. De modo que a integral se torna simplesmente calcular a função que gera o campo em cada limite e diminuir um do outro. Então, calculando os limites e diminuindo, obtemos, no final, essa parte se anula, menos 4 arctangente de 1, que é menos π. Então, sem nenhum problema. Número 5, usar o teorema de Green para calcular a circulação anti-horária γ e o fluxo exterior φ para o campo de velocidades F e a curva C dados. Então, nós lembramos aqui que, dado um campo U, um componente V e W, a circulação anti-horária ela é dada em termos do teorema de Green como a integral de área dessas permutações de derivadas.
dw dx, a componente y em relação a x, menos a componente x em relação a y, integrada na região de área subtendida pela curva ΔD. Então, o campo aqui é xy menos x2 mais y2j. A curva é um triângulo limitado por y igual a 0, x igual a 1, y igual a x. É esse triângulo aqui. Então, a curva é esse triângulo e a área de integração é o interior do triângulo. A curva é o triângulo mostrado pelas setas, a área de integração interior do triângulo. De modo que se pode imediatamente reconhecer aqui que as componentes V são x mais y e a componente W menos x2 mais y2. O resto é o de sempre. Aqui, a circulação já se utiliza o teorema de Green, substituindo as derivadas correspondentes, né, e fazendo as simplificações algébricas pertinentes, resulta no integral trivial, cuja substituição dos limites resulta no número menos 7,6. Agora, o fluxo, lembrando que é a integral de linha da componente normal do campo vezes o arco de S, que já foi visto anteriormente, basta, para utilizar o teorema de Green, fazer esse truque. Substituir a coordenada menos W por um novo campo V, e a coordenada V por um novo campo W. De modo que se pode aplicar o teorema de Green como se fosse uma função, um campo vetorial normal nesse formato. Fazendo isso, nós obtemos a formulação do Green para essa situação, para o fluxo. Ele dá simplesmente o cálculo do que se chama de divergente. E nós temos o divergente do campo. Então, o fluxo é obtido simplesmente calculando o divergente do campo na área subtendida pelas curvas. E isso aqui pode ser agora calculado imediatamente. Temos as coordenadas V e W dadas imediatamente. Então, basta substituir e calcular as derivadas. Calculadas as derivadas e feita a integração, e substituídos os limites, obtivemos, nesse caso do fluxo, o valor 1/6. Então, tem uma outra. Letra B, campo vetorial x mais y3, x2 mais yj, e o caminho de integração consiste nesse arco de curva seno de x e de 0, 0 até π0, e o segmento ao contrário, π0 a 0, 0, ou seja, esse em sentido anti-horário, indo pelo seno de x e voltando pela reta em cima do eixo y, até x igual a π. Então, o procedimento aqui é exatamente o mesmo que foi feito no passo anterior. Nós temos os valores das coordenadas da função u. Então, a circulação é aplicar o teorema de Green diretamente. Então, substituídas as derivadas, feitas simplificações algébricas, caímos sempre no integral trivial. Algumas integrais não são tão triviais, essa, no caso aqui, teve que se utilizar a integração por partes, né? Resultou em duas integrais. E essa outra aqui, usar o artifício de escrever como seno de x vezes seno ao quadrado. E nessa parte do seno ao quadrado se utilizou a identidade geométrica, trigonométrica. Seno ao quadrado de x é meio, né? É meio vezes 1 menos cosseno de 2x.
2 já foi cancelado aqui, com 2 na frente, e resultou nessa integral. 2π, né? Mais a integral de 0 a π de seno de x dx, mais a integral do cosseno de x, seno de x. Essa última aqui, novamente, se teve que utilizar o processo do cálculo usual e atribuir u a cosseno de x, de modo que o du é menos seno de x dx. Então, essa última integral aqui se torna uma integral do tipo u2du, e, calculados os limites, se obtém no final, né, feitas as simplificações necessárias, 2π menos 4π. O fluxo, também, o mesmo truque que já foi feito antes, e feitas as inversões, se obtém, então, na verdade, o divergente da função na área considerada, que é a área dentro desse arco do seno de x. Feito, então, aqui as substituições, pegamos uma integral trivial de seno de x, cuja substituição dos limites resulta no valor 4. Sem nenhum problema. Por fim, o último exercício, nós temos a utilização da integral de linha para calcular a área de regiões dadas. Aqui, então, utilizamos o teorema de Green com um truque para facilitar a obtenção de áreas que às vezes são difíceis de obter pela integração, pela expressão da função a partir do integral duplo. Então, nós temos a propriedade geral de um campo integrado, uma integral de linha do campo dos elementos de arco dr, numa curva C, se utiliza o teorema de Green, nós teríamos a componente y, que seria f2 no caso, em relação a x, menos a componente x, né, em relação a y. Agora, se a gente fizer a imposição de que esse parênteses aqui seja igual a 1, tá, a integral resultante, que é a integral de f dr, se torna simplesmente a integral de dx dy sobre a área subtendida pela curva de circulação. E essa integral de dx dy sobre a área é simplesmente a área da curva. A área sobre a curva. Então, o truque é esse. Agora, existem várias possibilidades de escolher o f, de modo que o cálculo das derivadas de Green seja igual a 1. Né? A escolha mais evidente é simplesmente essa. O campo f de xy seria 0x. Né? Então, componente x 0, componente y igual a x. Então, pode-se verificar imediatamente se substitui f no teorema de Green, nós obtemos a diferença das derivadas como sendo exatamente 1. Então, a integral de linha passa a ser agora feita, calculado simplesmente, o x, a integral de linha, passa a ser feita calculando simplesmente a integral de linha de x vezes dy sobre a curva dada. Então, no primeiro caso, na letra A, você quer saber qual é a área da região R, limitada pela elipse x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 igual a 1. Essa elipse aqui, a área dentro da elipse, a área cor de laranja. E, no caso aqui, a parametrização é a parametrização convencional. X é B cosseno de θ, né? O X é a projeção da elipse no eixo X, né? Então, é B cosseno de θ. Ela vai de 0 a B de um lado e 0 a menos B do outro. E Y é o A seno de θ. Então, em Y se varia de menos A até mais A. Bom, então, utilizando aqui o teorema de Green,
na versão reduzida, nós temos que a integral de linha da função vai dar a área, né? E isso se resulta em calcular a integral de linha de x dy. E essa integral de linha é calculada da forma trivial. Aqui se utiliza a parametrização já discutida. Substitui simplesmente aqui, ó, x dy dt vezes dt. Né? Então, x é b cosseno, dy dt é a cosseno, e a integral é calculada entre os limites 0 a 2π. Esse termo do lado de dentro resulta em AB, integral do cosseno ao quadrado. Aqui se utiliza a identidade, né? O cosseno ao quadrado é meio 1 mais cosseno de 2t. Então, fica AB sobre 2, integral de 1 mais cosseno de 2t, dt, com t variando de 0 a 2π. Então, aqui nós vemos imediatamente que a integração do primeiro termo resulta na própria variável t. O segundo termo resulta em meio seno de 2t, calculado nos limites de 0 a 2π. Então, esse termo em seno se anula nos dois lados, e o termo em t, ele dá, a variação dele dá 2π. Então, nós temos 2π vezes AB sobre 2, resulta, então, πAB, que é a área conhecida da elipse. Então, o outro processo que se poderia utilizar para obter a área da elipse é o que é utilizado em cálculo 1, de fatiar a área da curva e depois fazer uma integração somando as fatias. Né? Aí, nesse caso, viu-se que a utilização do teorema de Green e com essa escolha do campo F, tornou o cálculo da integral de linha e consequente obtenção da área um processo trivial, a área da elipse trivial. O último exemplo, é calcular a área da região, que é essa faixa laranja, né, compreendida entre dois semicírculos. E o semicírculo superior tem raio 2, e a parametrização dele também é imediata, 2 cosseno, 2 seno. Semicírculo inferior tem raio 1, e a área que se quer é a área, é a diferença entre esses dois hemisférios, a área dos dois semicírculos. O campo aqui, como sempre, vai ser utilizado com 0i mais xj. Então, nós fazemos aqui o expediente de calcular a área, primeiro, externa, né, para o círculo maior, A2, x dy, utilizando a parametrização, 2 cosseno, 2 seno. Substituindo, obtivemos 2π. A área do círculo interno, a mesma coisa, curva 1. Curva 1, a parametrização é cosseno de t, seno de t. Substituindo aqui, a única diferença são os fatores numéricos, que resulta no integral π sobre 2. A área procurada, a área da faixazinha laranja, é a diferença entre as áreas externa e interna, A2 menos A1. Ou seja, 2π, que é menos π sobre 2, que é A1. Calculando a diferença, obtemos, então, o valor 3π sobre 2. Encerra, então, o cálculo da integral. Bom, esse é o último exercício. Todos eles podem ser feitos de forma relativamente simples, repetindo os processos e observando com muito cuidado as definições das funções, calculadas como integral de linha ou calculadas como integral dupla, a utilização do teorema de Green e as definições de gradiente e rotacional. Feito isso, as operações são todas operações bastante imediatas. Tá? Então, vamos encerrar por aqui. Espero que tenha sido útil, né, para
os alunos do curso de Cálculo 3 essa discussão breve aqui sobre esses exercícios selecionados da lista 7. Então, até a próxima aula. Vamos então encerrar por aqui. E desejo a todos, como sempre, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos e nos vemos na próxima.